Bom dia, tudo bem? Nós estamos hoje, é dia 31 de agosto, nós estamos aqui fazendo a nossa primeira live, é uma inovação aí desse segundo semestre, que é eu tentar fazer aqui no último dia do mês um bate-papo via a internet, via as redes sociais, Facebook, Instagram, para a gente dizer um pouco, relatar um pouco daquilo que a gente fez ao longo do mês. Então, a gente retornou aí aos trabalhos dia 1º de agosto, né? Eu, inclusive, assumi depois de cumprir 120 dias de licença e retornei em agosto já com algumas atividades, assim, alguns projetos aprovados, alguns pronunciamentos, participando de alguns eventos. Eu queria prestar conta aqui, fazer uma conversa, né? Inclusive, era muito bacana que você interagisse. Esse deve ser o primeiro. Você fica sabendo aí que quando tiver as nossas próximas lives, você vai poder mandar pergunta, um comentário, algum questionamento, uma sugestão, tá certo? Então, já são meio-dia, bom dia de novo. Eu não almocei, você não deve ter almoçado ainda. Hoje foi um dia, mais um dia de trabalho. Eu já tive hoje lá na Palpina, visitando uma escola, já recebi um grupo de servidores públicos aqui no gabinete, e ainda deu tempo rapidinho, uma correria de buscar meu filho mais novo na escola. Então estou aqui agora falando com vocês e daqui a pouco saio daqui, vou um almoço com alguns outros profissionais de saúde pública, para a gente também discutir algumas coisas. Eu voltei assim agora em agosto com muita disposição para discutir sobre o SUS, sobre saúde. Por quê? Porque não é um momento muito propício por conta da disputa eleitoral. Nós temos aqui eleição para presidente da República, eleição para governador de estado, eleição para representantes da Câmara Federal, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E aí eu tenho assim uma vontade muito grande da gente discutir alguns assuntos para a gente tentar influenciar de alguma forma. Eu acho que mais do que o meu papel aqui de fiscalizar as ações da prefeitura, de propor leis, a gente também precisa influenciar nos debates, né? E aí, para falar um pouquinho aqui para vocês, um dos pronunciamentos que eu fiz já ao retornar para a Câmara, agora no mês de agosto, foi sobre saúde pública e a revitalização dele, né? Sobre o SUS. Como é que a gente faz? Foi um debate muito interessante. Foi uma apresentação, inclusive, demonstrando como é que a gente imagina que nós podemos revitalizar o SUS. Por que eu falo em revitalização do SUS? Porque de 88 para cá, não sei se assim, todo mundo tem bem a ideia aí da história do Sistema Único de Saúde. Primeiro é importante dizer que a gente tem o SUS nosso aqui do Brasil, ele é o mais includente do planeta, certo? Não tem nenhum outro sistema de saúde pública ou de saúde de nenhum outro país que seja tão includente como nós, ou seja, o nosso ele é universal, a gente chama de universalizado. E essa conquista foi garantida em 1988 na Constituição. E de 88 para cá, muitos desafios, são 30 anos, muitos desafios nós tivemos aí com relação ao SUS. Já no começo da década de 90, foi estabelecida a forma como o SUS iria se organizar, só que desse período para cá não houve, de verdade, nunca houve um compromisso maior, e é de todos os governos, eu não quero aqui nominar partido, mas de todos os governos, com relação ao financiamento do SUS. Tanto é que a impressão que a gente tem é que ao longo dos anos vem piorando, e a sensação é essa mesmo. No começo dos anos 90, na implementação desse SUS, o SUS tinha muitos parceiros, né, que a gente chamava de rede conveniada, que operavam, que atendiam, e o SUS pagava para essa rede conveniada. Com o passar dos anos, esse valor ficou congelado e essa rede de parceiros foi deixando de ser parceiro do SUS. Então, ao longo dos anos, o poder público foi perdendo essa rede credenciada e absorvendo cada vez mais, pela administração pública direta, os compromissos com o SUS. Isso tem gerado esse congelamento dos últimos 20 anos, 15 anos, um achatamento dos investimentos.
E aí eu falei, e eu tenho repetido isso aonde eu vou, que o governo Temer aprovou e mais o Congresso Nacional, aprovou uma PEC que congela os gastos com investimento em saúde, educação e infraestrutura por 20 anos. E na saúde pública isso tem uma repercussão muito grande. Né? Eu falei, então, sobre isso, foi um das nossas cobranças, que o próximo presidente da República, a nossa ideia é fazer uma carta de intenção, publicar na internet para que os presidentes se comprometam com a revitalização do SUS. E isso gerou, um outro pronunciamento nosso, que é falando sobre mortalidade infantil. O que é que nós demonstramos? Demonstrando que em 2016 e 2017 houve um aumento da taxa da mortalidade infantil. Eu, inclusive, tenho convicção de que foi por conta já do primeiro e do segundo ano desse congelamento de financiamento do SUS. O governo federal contingenciou o recurso. Tá? E para você entender bem direitinho o que é isso, hoje o SUS ele é financiado essencialmente pelo governo federal. As prefeituras e os estados, ela vem ao longo dos anos fazendo um esforço muito grande para tentar compensar essa falta de recurso. Isso tem gerado, além de um peso para a prefeitura, tem gerado uma incapacidade. Então nós tivemos já em 2016, 2017, um aumento da mortalidade infantil no Brasil. Isso é muito grave. Ou seja, congelamos o dinheiro para o SUS e mais crianças estão morrendo. Nossa taxa já é uma das mais altas do mundo. Nós só perdemos para países africanos. Nossa taxa gira em torno de 13 a 14 crianças mortas a cada 1000 nascidas vivas. O que é isso para você entender? As crianças nascem e no primeiros 30 dias elas morrem por desnutrição ou por falta de cuidado, enfim. Esse dado gira o nosso aqui entre 13 e 14, tá certo? Em países nórdicos, por exemplo, que já avançaram muito mais nesse cuidado, principalmente no pré-natal, é na casa de um dígito, 2, 3, 4 nascidos, 4 mortos a cada 1000 nascidos vivos. Então, eu já demonstrei aí que a gente não conseguiu, assim, nesses 2 anos, a gente não conseguiu continuar diminuindo. A gente aumentou a mortalidade, eu também falei sobre isso, tá certo? E outra coisa, assim, importante, então, assim, uma satisfação sobre saúde pública, eu vou falar mais na frente, alguns assuntos, assim, alguns projetos de lei que foram aprovados, alguns projetos de indicação e também alguns requerimentos, tá? Mas ainda sobre pronunciamentos, teve um que eu acho que foi muito importante, inclusive teve uma repercussão na imprensa, que é um tema que para mim é muito valoroso, que trata sobre a descriminalização do aborto, que foi discutido no Supremo Tribunal Federal. E por que o nosso pronunciamento? Qual foi o questionamento que nós fizemos? Eu coloquei muito claramente que o Supremo Tribunal Federal ele não tem competência para discutir o assunto. Por que que, na minha visão, a justiça, né, para ficar mais fácil aí para todo mundo compreender, por que que a justiça não tem competência? Porque hoje o aborto ele é tratado em lei. Existe uma legislação que fala sobre isso, inclusive dentro do Código Penal, que estabelece penas para quem pratica o aborto, tanto para a pessoa que faz, como para os profissionais que realizam. Então, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Brasil, ela não pode fazer audiência pública, ela não pode discutir o tema e tirar um novo entendimento sobre o assunto sem ser mudada a lei. Ou seja, existe uma lei. O que a Justiça tem que fazer é julgar baseado na lei que existe. Se a lei é ruim, se a lei é atrasada, se alguns acham que a lei precisa ser alterada, quem tem que fazer a alteração é o Congresso Nacional. Portanto, há uma intromissão aí, na minha ótica, uma intromissão de um poder e outro. O Supremo Tribunal Federal fez audiências públicas na intenção de interpretar de forma diferente o que já está descrito na lei. Ou seja, ela quer pegar um entendimento mais moderno, digamos assim, um entendimento de alguns, né? Eu falei moderno, mas não acho que seja moderno, mas é o que alguns defendem, que é moderno, e quer agora interpretar a lei diferente. Ou seja, nós temos aí 20 anos que interpretamos a lei de uma determinada forma,
que é o que está mais parecido e descrito com o que está na letra da lei, o que está escrito lá, inclusive com pena de prisão para quem comete o aborto e tal. E o Supremo agora quer, dentro dessa audiência pública, tentou colocar aí algo permitindo que o aborto fosse feito até o 3º mês. Ou seja, isso não está escrito na lei, certo? Isso não tem nenhum lugar na lei que diz isso. Ou seja, então isso foi uma nossa crítica muito forte. Eu tenho um maior respeito pela justiça do Brasil. Acho que nós vivemos um país democrático de direito. Nós temos a responsabilidade de seguir leis, mas a justiça não pode interpretar ou mudar a interpretação de leis. Quem é responsável por mudar a lei, qualquer lei do Brasil, que a gente ache, que a gente entenda, que precisa haver uma alteração, precisa ser feito pelo Congresso Nacional. Ou seja, a Câmara e o Senado precisam revisar e rever essa lei. Não é um debate no Supremo ou em qualquer outro âmbito da Justiça que vai fazer isso. Então, esse foi um tema muito interessante, inclusive, entrando agora no mérito, eu falei da forma, né? Assim, eu acho que não é o Supremo Tribunal Federal que deve tratar do assunto. Mas falando do tema específico, entrando no mérito, eu acho inclusive que isso merece uma discussão muito maior do que essa que foi feita pelo Supremo. E quem deve fazer isso, de fato, como eu já disse aqui, é o Congresso Nacional, que é, ou para o bem ou para o mal, que são lá os deputados e os senadores, o representante do nosso povo, o representante da população brasileira. E aí, diga-se de passagem, mais de 70% da população do Brasil é contrário à mudança da lei com relação ao aborto. Portanto, nesse quesito que a gente está falando aqui sobre o aborto, me parece que o Congresso Nacional, preservando a lei que existe, está fazendo a vontade popular. Obviamente existem 20 e poucos, 30% que pensam diferente, e essa é a grandeza da democracia. A grandeza da democracia é a gente ter pensamentos diferentes e saber respeitar, saber tratar de forma respeitosa, de forma harmoniosa. E o Congresso Nacional tem que se balizar, sim, pelas vozes das ruas, né? Então, nesse quesito que nós podemos aí, estamos tratando sobre o aborto, me parece que o Congresso Nacional quer manter o que já existe e que, de novo, está em consonância aí com o que pensa a população do Brasil. Para falar de justiça ainda, agora eu vou falar de justiça e voltar um pouquinho para a saúde. Um pouquinho de água para mim. Para falar de saúde, né? Um dos nossos temas que também eu levei à tribuna da Câmara, inclusive a gente tem um requerimento de uma audiência pública para tratar sobre isso, que é da judicialização da saúde. Por que eu trouxe esse tema para o plenário, né? Para a gente discutir com os outros vereadores em pronunciamento? Porque hoje é muito comum, tá? A gente, inclusive eu como vereador, sou abordado quase que diariamente por pessoas que me dizem: olha, eu estava na fila para UTI e aí outra pessoa tomou a minha frente porque ela tinha uma decisão judicial. E aí isso gera um problema. Por outro lado, você tem as pessoas que precisam ser garantidas um leito de UTI, por exemplo, eu estou usando aqui a UTI como exemplo, e que às vezes o poder público não consegue prover da melhor forma possível e a justiça tem atuado na garantia desse leito de UTI. Portanto, é um tema que eu acho que a gente precisa discutir. Eu tenho uma audiência pública aprovada, a gente vai marcar ainda a data desse debate, mas eu acho que é um debate que a gente precisa tratar. E eu, como representante aqui do povo de Fortaleza, que muitas vezes se sente prejudicado por isso, a gente precisa discutir. E a minha intenção é a gente chamar os verdadeiros, todos os atores envolvidos nesse assunto, para a gente ver. Obrigado, para a gente ver o que é que a gente faz, né? Como é que a gente melhora, para que a gente dê mais conforto e mais segurança para quem está precisando de uma cirurgia ou de uma UTI. A ideia nossa aqui é chamar a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, Ministério Público ligado à saúde, o Poder Judiciário, que tem feito um trabalho espetacular,
para também compor a mesa dessa discussão, a Defensoria Pública, que tem sido o agente, que tem muitas vezes questionado a justiça para tudo isso. Então a ideia, e nós aqui, obviamente, os vereadores de Fortaleza, a gente tratar o assunto, de forma muito franca, verdadeira. A gente sabe que existem problemas da administração, que muitas vezes não consegue prover tudo da saúde como a gente gostaria. Volta para aquela questão do financiamento que eu falei. A gente, ao longo dos anos, a nossa capacidade de prover não foi proporcional ao crescimento da população. Enfim, mas esse é um tema da judicialização que nós precisamos tratar, nós precisamos discutir. Eu não sei se ficou bem entendido aí para você, mas as decisões judiciais hoje elas têm sido mais comuns na saúde, na tentativa de garantir alguns tratamentos. Só que ela tem esse viés importante, que é de garantir para quem está precisando. Por outro lado, alguns que não têm acesso à saúde, que também estão na mesma precisão, acabam vendo a fila furada ou alguém passar na sua frente porque não consegue. Tá? Então, esses são temas que nós abordamos em pronunciamentos, assim, foi temas que nós escolhemos para a gente falar e trazer o debate aqui para casa, para tratar com outros vereadores de Fortaleza, e tiveram inclusive repercussão na imprensa, porque eu julgo ser esses temas importantes para a cidade, para o estado do Ceará e até para o Brasil. Vou parar aqui um pouquinho para tomar uma aguinha. Tem aqui umas pessoas que estão nos assistindo, eu queria mandar aqui primeiro agradecer demais. Vai um bocado de gente aqui, agradecer, meio-dia, tem alguns talvez que estejam até perdendo aí, deixando de almoçar para estar aqui. Agradecer a Fran, minha amiga Fran, a Gerlane, o Rômulo, o Roger, a Cássia, a Massinha, a Betânia, a Girlene, obrigado aí a vocês. A Maria do Socorro, Joseni, a Fabiana, obrigado Fabiana, Roberto Carvalho também, um abraço, obrigado. Aldeni, obrigado, Shirley, Marcelo, Barbosa, Aline, Alberto, Natália, Andresa, Roberto, um bocado de gente aí, muito obrigado de verdade, viu? Nós vamos fazer isso, a intenção, se você não pegou bem no começo, a intenção é a gente fazer todo final do mês. A gente vai fazer uma revisão rápida, não quero tomar muito tempo de vocês, mas a gente precisa fazer isso para a gente, até para eu me organizar, saber o que a gente fez de fato no mês passado e planejar o mês seguinte. Diego, Juliana, a Elza, minha amiga Elza, um abraço Elza, Lano, Silvelânia também, obrigado, Claudênia, a Regina, Pedro Henrique, William. Então assim, agradecer aí a todos. Outro tema importante aqui foi um pronunciamento fruto de um projeto, aqui não está funcionando não, está dizendo que terminou. Teve um pronunciamento nosso, que é fruto de um projeto de indicação nosso que foi aprovado, certo? Que trata da fisioterapia 24 horas nas UTIs. Foi aprovado um projeto de indicação. Esse projeto de indicação, ele vai para a prefeitura, ele é uma sugestão que trata sobre, e eu falei sobre isso também na Câmara, trouxe o debate para cá, sobre a UTI 24 horas, fisioterapia na UTI durante 24 horas. Como é que funciona hoje? Hoje o paciente que está internado na UTI, ele tem 12 horas de tratamento, de 7 da manhã às 19 horas, pela fisioterapia, e às 19 horas o fisioterapeuta vai embora e só volta no dia seguinte. Então você tem uma quebra de continuidade aí no tratamento. Ele é tratado durante o dia, à noite não tem ninguém que olha como fisioterapeuta, e aí muitas vezes o paciente que está em ventilação mecânica, que está entubado, que precisa manter as vias aéreas perenes, como a gente chama, que precisa o ajuste do aparelho estar bem adequado, ele muitas vezes durante a noite ele quebra esse tratamento ou uma evolução que o paciente poderia ter à noite, e ele é interrompida por a falta desse profissional. E aqui foi muito bacana para mim, porque esse projeto ele foi fruto de uma discussão grande com alguns profissionais, com o pessoal do Conselho Regional de Fisioterapia, o CREFITO. E para mim é bacana porque eu sou fisioterapeuta e trabalhei muito tempo em UTI. Então eu sei efetivamente o que isso é importante. Então nós conseguimos aprovar, na Câmara Municipal foi aprovado já essa semana um projeto de indicação que fala do assunto, tá? Então vai aí agora para o prefeito
decidir se implementa ou não, nós vamos lá junto ao prefeito fazer uma força para ver se a gente consegue implantar esse profissional nas UTIs à noite. Outro tema importante que nós falamos, e aí esse tema é muito caro para mim, porque eu acho que é um outro problema muito sério que nós temos no Brasil, que é sobre a segurança pública. Tá? Nós precisamos ter um olhar diferente para a segurança pública. E aí é que eu volto à questão das eleições de 2018, para a gente observar bem quem são nossos candidatos, o que está propondo, quais são as ideias, porque nós precisamos avançar, nós precisamos diminuir essa violência urbana, porque é algo que tem assolado todo mundo. O problema da insegurança, ela pega do mais pobre ao mais rico. E é algo que muitas vezes tem tirado a vida das pessoas. E aí o poder público ele tem a responsabilidade de proteger a vida. É o bem maior, assim, é a principal tarefa do poder público, é proteger a vida, em todos os seus aspectos. Então quando a gente falha na segurança pública, a gente está falhando, né? Eu me coloco a gente, porque hoje eu sou um agente, né, do serviço público. Então a gente precisa, e nós trouxemos esse debate para cá, né? Eu particularmente acho que nós só vamos conseguir superar se a gente tiver um enfrentamento ao crime organizado de forma nacional. Certo? Hoje as grandes facções criminosas elas se organizam de forma nacional. É uma organização só, ela está presente em diversos estados do Brasil. E a segurança pública, como nós temos hoje, ela é regionalizada. Cada estado tem a sua polícia e o seu comando. Ou seja, só nisso você consegue perceber que há uma distorção grande. Né? As grandes facções elas se organizam de forma nacional e até internacionalmente, e as polícias que é a instituição responsável por combater prioritariamente a violência, ela é departamentalizada ou regionalizada. Então, é a primeira coisa que eu acho que nós devemos avançar. Nós temos que ter uma grande polícia integrada no Brasil, que de fato enfrente as organizações criminosas e que, por outro lado, nós precisamos ter uma ação preventiva muito grande, que aí é onde entra a saúde, que tanto eu defendo aqui, e prioritariamente, principalmente a educação. Acho que nós não vamos transformar o Brasil, nós não vamos transformar o nosso país se a gente não investir essencialmente em educação. Nós precisamos dar aos meninos e meninas do nosso país oportunidade. Se a gente der oportunidade, der para eles sonho, der para eles um novo caminho, dificilmente eles vão trilhar para a criminalidade. E por outro lado, ter leis duras, fortes, para aquele que cometeu o crime de fato possa pagar, né, o crime. A gente precisa também, e isso é um tema muito importante. Eu estive falando essa semana com um candidato a deputado federal, né, que é o Mozi do Moroni, a gente falando sobre isso. Né, e eu estava inclusive sugerindo a ele que a gente endurecesse as leis, porque hoje é muito simples, é muito fácil muitas vezes. Eu mesmo fico assim meio constrangido quando eu vejo que Dia das Mães, o cara é criminoso, está condenado, ele sai do presídio, né? Eu sei que o lado humano dele lá, ver a mãe dele, mas o cara está preso porque ele não pode tá no meio da sociedade. Aí eu dou um indulto para ele no final do ano, no Dia das Mães, para ele ir para casa. Então me parece, estou dando aqui esse exemplo, mas me parece que as leis também precisam ser mais duras. Então, assim, é um debate muito longo, e a gente precisa sim avançar muito, né, sobre isso, tá certo? Vamos avançar aqui. Teve um. Eu vou já responder as perguntas, tá? Que já estão me cobrando aqui, a produção daqui tá me cobrando aqui não tem que ver ali com os meninos. Estão me cobrando aqui já responder as perguntas. Eu prometo que eu respondo, tem algumas perguntas aí, eu respondo já. Só para falar aqui bem rápido, eu não queria que passasse de 30 minutos, para não ficar cansativo aí para você. Nós aprovamos também uma audiência pública para discutir a influência das propagandas na venda de medicamentos. Olha, eu sou contrário, tá certo? Eu acho que propaganda de medicamento devia ter regras, e regras muito claras e muito duras, tá certo? Como também regramento de propaganda de bebida alcoólica. Não é uma coisa que nós podemos legislar aqui em Fortaleza, eu não tenho competência para fazer uma lei para isso, mas a gente está pedindo aqui uma audiência pública para discutir propaganda de medicamento, que medicamento, ele, dependendo da forma que for usado, pode virar uma droga,
Então tem que ser discutida. Propaganda não pode ser uma coisa tratada como uma propaganda de qualquer outra coisa. Como também eu acho que também é uma opinião, né? Eu não tenho competência institucional para fazer, mas propaganda de bebida alcoólica também deveria ter regra. Quando a gente limitou e alterou a propaganda e criou regras duras para a propaganda do tabaco, né, do cigarro, diminuiu muito a incidência do consumo de cigarro no Brasil. Então eu acredito, se a gente também criar regras de propaganda para bebida alcoólica, para medicamento, a gente também tende a diminuir o consumo. E medicamento, diminuir o consumo de medicamento? Diminuir o consumo de medicamento. Eu sou um dos que defendo o medicamento desde que o consumo seja na hora certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Do jeito que a gente toma hoje medicamento de forma indiscriminalizada, é um erro, é um equívoco. Tá certo? Outra coisa bacana aqui, outra audiência pública que a gente também já aprovou, que é para tratar cultura de paz nos equipamentos públicos de saúde. Eu sou abordado diariamente por profissionais de saúde pública, que é os que eu tenho mais relacionamento. Eu acho que se eu andasse muito em escola, eu seria abordado também por professores e do pessoal da educação. Mas como eu ando muito com o povo da saúde, eu sou abordado diariamente por problemas de violência dentro dos postos de saúde, dentro dos hospitais. Nós estamos chamando aqui uma audiência pública para tratar de uma cultura de paz. Nós precisamos estabelecer uma cultura de paz dentro dos equipamentos, uma campanha mesmo, campanha de paz. Tanto para o profissional como para o usuário. A gente precisa ter um mecanismo aí de respeito mútuo, né? É muito comum, às vezes, o usuário se sente desrespeitado e aí quer agredir, ou o profissional se sente agredido, enfim. A gente precisa criar aí, ter uma audiência pública para tratar sobre isso, tá certo? E aí agora mais um minutinho, eu prometo que eu vou ser rápido. A gente participou de algumas coisas também que eu acho importante deixar aqui o registro, tá certo? Eu fui a uma reunião na prefeitura com uma equipe de profissionais, médicos e não médicos, para tratar da pediatria do município de Fortaleza. A gente hoje não tem assim, um grande hospital pediátrico municipal, nem uma emergência. Hoje esse é um serviço ainda que existe alguma debilidade. E nessa reunião foi definido, inclusive o prefeito de Fortaleza estava lá, e foi definido que a prefeitura vai construir um novo hospital infantil. A gente vai substituir o hospital infantil que tem ali na Parangaba, que é pequeno, que começou como uma clínica. Ele vai ser substituído por um novo hospital, que já deve começar a construção ainda nesse semestre, aqui para o fim do ano, que vai ser no terreno ali ao lado do Hospital da Mulher, vai conter 100 leitos de internamento e vai ter uma grande emergência para crianças. Então, essa foi uma conquista nossa. Nós tivemos lá na prefeitura também no lançamento do edital do projeto que é já marca registrada de Fortaleza, que é o Juventude Sem Fronteira. Esse para mim foi um dos momentos mais gratificantes que eu tive, eu acho, na vida pública. Né? São meninos, a prefeitura seleciona meninos, rapazes e moças que tiveram boas notas no Enem para passar um tempo, ter uma experiência fora do país. E aí eles passam 2 meses em algum país do mundo, aprendendo a cultura, tendo contato com a faculdade lá fora e tal. E assim é muito bacana, porque são meninos muitas vezes da periferia da nossa cidade, que se dedicaram, foram para a Academia Enem, tiraram boas notas no Enem. Muitos deles já estão em faculdades, ou seja, tiveram uma experiência fora do mundo, fora do Brasil, né, pelo mundo. E isso é muito bacana. Você pega um menino da periferia, que ele conseguiu entrar numa faculdade pelo Enem, faculdade pública, e ele teve a experiência de passar 2 meses fora do nosso país, aprendendo cultura e tudo. Isso é um enriquecimento enorme para eles, né? Eu fiquei muito assim emocionado, porque são muitos depoimentos que dizem que isso vai marcar a vida deles e que depois que eles tiveram essa experiência fora do Brasil, eles agora querem fazer, o sonho deles agora são outros, né? Os meninos querem sonhar, querem conquistar muitas coisas. E o ser humano é feito de sonho. Se a gente não tiver uma vontade de conquistar, de crescer profissionalmente, de estudar, aí você acaba morrendo antes do tempo. Então eu fiquei muito emocionado. A prefeitura tem feito um esforço muito grande. Eu fiquei inclusive com inveja, porque eu tenho 36 anos, né? Não é novidade. E eu nunca saí do Brasil, nunca tive experiência de passar nem uma semana fora do Brasil. Esses meninos, muitas vezes que
custeados pelo poder público, foram lá e ficaram 2 meses. E quando eles voltam para a comunidade, eles voltam como referência para o bairro deles. Ó, aquele menino que estudou, está na faculdade, a prefeitura pagou, ele foi lá, ficou 2 meses na França, na Inglaterra, no Canadá. Poxa, isso é muito importante, sabe? Eu me lembro agora da turma que acha que o Estado não deve fazer isso, né? Cuidado, viu? Tem uma turma aí agora que está dizendo que o Estado tem que ser o Estado mínimo, que tem que privatizar tudo, que só pode cuidar. Cuidado, porque esse discurso é muito perigoso. Né? Se esse pessoal governasse Fortaleza, governasse o Ceará e governasse o Brasil, esses meninos que estão lá jamais teriam a oportunidade de ter uma academia Enem totalmente gratuita, faculdade totalmente gratuita, jamais poderiam ter conhecido outro país do mundo de forma totalmente gratuita. Então, só aqui um alerta aí para quando você escutar esse discurso aí de quem está falando agora para presidente da República, você ter um pouquinho de cuidado. Dia 13/8 também teve a inauguração de um posto lá no Novo Mudubim, a gente participou, tá certo? Foi muito legal. E agora dia 26/8 também teve uma corrida de rua que eu apoio, lá no Alto Alegre, cedinho, do dia de domingo de manhã eu fui lá, tive a grata, a satisfação de completar 2 km de prova. Então para mim foi, para além do apoio que a gente dá lá, eu tive, pela primeira vez, já é o terceiro ano que acontece a edição, eu nunca tinha terminado um circuito. E esse ano eu consegui fazer 2 km, já estou me sentindo aí um vitorioso. Agora eu queria falar um pouquinho aqui. Perguntas, eu não sei se tem mais pergunta aí. Eu tenho uma pergunta aqui. Pronto. Vamos lá, eu tenho uma pergunta aqui do Wilker. O Wilker, que é amigo da gente, uma liderança... ali lá do Oeste, da curva do Oeste, já depois do Anel Viário, um cara super dedicado. Parabéns, Wilker, pela dedicação e o carinho que você trata da sua comunidade. Eu conheço, já estive lá com você pessoalmente, sei do empenho e entusiasmo que você defende aí o seu povo. E o Wilker pergunta: quando será construída a escola de tempo integral do Complexo dos Escritores na Palpina? Wilker, ali na Palpina, ali eu já tive inclusive uma reunião com a secretária sobre isso, e eles estão planejando, porque estão aguardando, na verdade, recurso. Lá existia, dentro da previsão da construção do complexo de apartamentos, existia um recurso que era do FAT, do Fundo do Amparo ao Trabalhador, que era para construir creche, escola e posto de saúde. Só que esse recurso está contingenciado pelo governo federal. Então a Prefeitura de Fortaleza está fazendo um esforço junto à Caixa Econômica para conseguir liberar esse dinheiro para construir a escola. Então, assim, eu não tenho um prazo para fazer, porque o governo Temer contingenciou o dinheiro via Caixa Econômica, a Prefeitura está atrás desse recurso para fazer. Se não me falha a memória, lá já tem inclusive projeto da escola. Então está dependendo de uma liberação de recursos. Ele pergunta aqui: quando as ruas da Palpina serão requalificadas? Tem algumas ruas, Vitor, que já estão assim. Aí você falou da Palpina, aí eu vou tratar de forma geral. Aí você faz a próxima pergunta aqui, eu vou emendar. Quando a Avenida José Aragão será concluída? A Avenida José Aragão, vamos lá, vou voltar para as ruas da Palpina. Antes de falar de José Aragão, as ruas da Palpina existem algumas comunidades, alguns trechos que a gente vai tratar de forma diferente. Existe um financiamento que já foi liberado, que é para pavimentação exclusivamente dos bairros de Fortaleza. Então é um financiamento para mais de 500 milhões de reais, e nós estamos tentando incluir, eu já tive com a secretária de infraestrutura uma vez, para incluir uma parte da Palpina dentro dessa requalificação, que aí envolve o quê? Saneamento básico, calçamento e as calçadas, além da iluminação. A gente já conseguiu para a Palpina algumas coisas de iluminação. Inclusive lá no Itamaraty, ali no Oeste, a gente conseguiu um ecoponto que também tá nisso, tá certo? Mas a Avenida José Aragão, aí é uma outra situação. Já levei lá o pessoal da coordenadoria regional das regionais, para ele ver ali a gente tem que ver se precisa fazer a indenização ainda ou não de uma casa que tem no começo da José Aragão, para ver se a gente consegue. Se eu não estou aqui enganado com a sua pergunta, a gente precisa discutir ainda como é que vai fazer para a gente continuar a avenida, porque tem uma casa lá no meio. Então, ficou para a gente discutir, a prefeitura ver se a casa
estava em terreno regular ou não, para a gente ver se tem que desapropriar ou não. E está perguntando aqui quando a comunidade do Mangueiral e o Parque Santos Dumont terão benefício da área de lazer. Ó, eu tive aí contigo, acho que tem um mês, e comprometi inclusive em ver alguma dessas demandas aí do Mangueiral para dar um retorno. Eu já tive na prefeitura, já tive vendo algumas coisas, mas não tive resposta concreta ainda. Na verdade, para ser bem honesto, não há previsão para lá. Nós estamos na luta, estamos tentando ver se a gente consegue incluir dentro desse pacote de requalificação, mas não tá ainda confirmado. Então não quero me comprometer com o Wilk sem saber um prazo para isso acontecer. Pergunta da Deusa: existe alguma proposta para melhorar a segurança nos postos? Deusa, é isso que eu aprovei naquela audiência pública, que essa cultura de paz, na verdade, ela foi provocada, essa audiência pública, para tratar sobre a cultura de paz, baseado nesse problema da insegurança que tem nos postos e nos hospitais. Em posto de saúde eu conheço mais, é a minha área, eu trabalhei muito tempo aí, e eu sei que a gente teve, inclusive, mudanças agora na forma de fazer a segurança do posto, tá certo? E aí, esse posto de saúde, a gente vai fazer uma audiência pública para a gente tratar sobre o tema, ver o que é que a gente pode fazer efetivamente. Então, a gente não tem ainda uma proposta, a gente não tem, mas a gente tem essa audiência pública que no tempo certo a gente vai marcar, e eu vou informar aqui também via rede social, para que aí é importante que todo mundo venha para a gente discutir alternativas, tá certo? Pergunta da Aldeni Girão: como está a questão do redutor de velocidade na rua Chico França? A gente já pediu, eu quero até pedir desculpa aqui para a Aldeni, a gente já pediu, já faz um tempo. Eu tenho aqui umas demandas para a MC que eu preciso ir lá pessoalmente, eu vou me comprometer aqui, Didi, na próxima semana, a gente ir lá na AMC para cobrar a efetivação de alguns pedidos nossos. Inclusive hoje eu estive lá, né, no Itamaraty, tratando sobre isso, tá certo? Tratando sobre uma sinalização também. Então, é importante, assim, eu vou, semana que vem, me comprometo da gente ir lá para ver isso. Shirley, com a previsão para a rua Freitas Pimentel no bairro São Bento. Shirley, a minha ideia de colocar, de incluir, eu já fiz esse pedido, inclusive, à Secretaria de Infraestrutura, para colocar a Freitas Pimentel e uma parte do São Bento dentro desse projeto de requalificação. Houve um compromisso da secretária, mas ela está esperando a liberação do recurso desse financiamento para poder a gente definir de fato se vai ter ou não. Se a gente conseguir, nós vamos requalificar, né, calçamento, esgoto e asfalto e calçadas de toda aquela área. Então é uma batalha nossa, esse financiamento deve ser liberado ainda esse ano. Então eu acho que até o fim do ano a gente tem pelo menos um indicativo aí de certeza se a gente inclui ou não a Freitas Pimentel do bairro São Bento, e não só a Freitas Pimentel, tem outras ruas do São Bento que a gente quer incluir. E lá no São Bento também a gente tem a ideia agora, nós já estamos preparando projeto de lei para a gente fazer uma audiência pública aí, para a gente discutir o nome das ruas e do bairro. Aí é uma coisa que a gente vai tratar lá, eu tenho até uma reunião agendada agora para setembro para a gente tratar lá no bairro. Mas pessoal, 40 minutos, muito obrigado, eu quero agradecer você que ficou esse tempo todo, tá certo? Obrigado por participar com a gente vai fazer isso mensalmente. Essa foi a primeira, a gente está aqui se organizando, ajeitando algumas coisas. Se Deus quiser, nas próximas a gente vai fazer trazendo com mais clareza, melhorando aqui para a gente atender melhor você. E quando você souber que vai ter, você manda a sua pergunta antecipada, que a gente procura ver prazo, procura ver como de fato a gente pode resolver. Tá bom? Um abraço. O que foi? Não deu certo? Não, carregou agora o seu. E a internet do Facebook ruim. E esse aqui era o que? Instagram? Era, mas o Instagram ficou direto. Mas ficou Pode bom. isso acontecer.
descarregar o telefone. Ele não aguenta mais isso aqui. Bora. Cara, Mas o Facebook ficou direto? Não. deixa eu dizer. Não, uma coisa. o Instagram ficou direto, o Facebook ficou dando falha na internet. Ficava tipo carregando. Facebook é mesmo que. Cara, Esse aqui é deixa eu dar uma E o dica. Instagram, esse fio não final. pegou mais. Deixa eu dar Esse uma teu dica carregador aqui. aí não pega no coisa dele? Porque tá uma coisa aqui, ó, e não carregando. Não, isso aí que não. Sabe o que é pra encher aqui, galera? Não foi então, não sei. Em primeiro lugar, a gente vai botar a internet. Só vai dar certo na internet. Internet. Porque o Facebook fica. Ou então fazer de casa. Tipo, sem condição. Assim, você perde a paciência com ele cortando direto. E o Instagram cortando.